Lá, vamos começar a gravação aqui. Então vamos fazer esse exercício, né? Construir esse exercício aqui para ver como é que funciona a construção de classes e testes utilizando classes em orientação a objeto, né? Então, primeiro vamos ler a questão. A questão diz o seguinte: construir uma classe que represente uma calculadora, que deve executar as seguintes ações. Então a gente já viu que a ação é a mesma coisa que eu dizer o quê? Que isso é um comportamento que a classe vai ter, ou um conjunto de comportamentos. Comportamentos são modelados em orientação a objeto como métodos. Tá? Então a gente vai ter que a ação, né, sempre que vocês verem em um enunciado, provavelmente deve se referir a essa situação aqui. Tá? A questão pede 4 ações, 4 métodos: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Tá? Então a gente tem essas quatro operações. Depois que a gente terminar essa classe, o que é que a questão pede? Que a gente crie uma classe de teste para validar essa classe que a gente acabou de testar, se de fato ela está funcionando da maneira correta. Então vamos aqui para o NetBeans, criar um novo projeto, calculadora. Então, minha calculadora está aqui criada já. Vou apagar aqui isso aqui que a gente não quer. Né? A nossa calculadora não é uma classe executável. Vamos ganhar um espaçozinho de tela aqui. Vamos expandir. Beleza. Então a questão fala para a gente que a gente vai ter 4 ações. Né? Então as ações que a questão fala são somar, subtrair, multiplicar e dividir. Certo? Então vamos começar a executar. Se eu tenho uma ação e a ação ela é modelada como um comportamento e o comportamento ele é visto na orientação a objeto como sendo um método, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um método que nós vamos chamar de somar. Mas tirando isso aí está sendo no projeto principal ou você já criou uma nova classe? No projeto principal. Só tenho essa classe no meu projeto. Só tenho uma classe chamada calculadora. Certo? Para a gente criar um método, como é que a gente faz? Primeiro a gente diz a visibilidade que o método vai ter. No nosso caso, a gente sempre, né, a gente até agora só aprendeu o quê? Que os métodos são públicos. A segunda parte é o quê? O tipo de retorno. Né? Se eu vou somar alguma coisa, provavelmente eu vou querer o quê? Devolver ou retornar aquilo que foi somado. Ou seja, o resultado da soma. Então, para eu retornar o resultado, eu tenho que dizer qual é o tipo de valor que vai ser retornado. Nesse caso aqui específico, eu vou usar um tipo inteiro. Pode ser double, pode ser float, pode ser qualquer um dos valores numéricos. Tá? Então, eu vou ter um método chamado somar, que vai ser público e que vai ter um tipo de retorno inteiro. Só que quando eu vou somar, o que é que a gente precisa? A gente precisa de pelo menos 2 coisas, ou 2 operandos. A gente vai ter 2 operandos sendo atuado por um operador. Que operador? O operador da soma. Então eu vou precisar ter um número para somar com outro número. Então eu vou ter int n1, ou seja, eu vou receber como argumento, eu vou receber como parâmetro, eu vou receber como entrada desse método um número inteiro chamado n1. Tá? Um número inteiro que vai ser armazenado na variável chamada n1. E vou ter um número 2, que vai ser um número inteiro que vai ser armazenado na variável n2. Então, todas as vezes que esse método foi chamado, né, ou foi invocado a partir de qualquer outro local do nosso programa, o que é que vai acontecer? Tem que ser passados para ele 2 números inteiros.
O primeiro número inteiro vai representar o quê? A variável N1. O segundo número inteiro vai ser representado a partir de quem? Da variável N2. E aí eu abro e fecho chaves. Então a abertura e fechamento de chaves indica o quê? Indica início e fim do método. Ou seja, todo método ele tem uma assinatura que é o nome dele, né, o nome e seus parâmetros, nome, parâmetros e tipo de retorno, e é delimitado pelas chaves. Ou seja, tudo que estiver dentro das chaves aconteceu no método, fica no método. Tá? Aconteceu no método, fica no método. Então, se eu quero somar, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer N1 mais N2. Concordam comigo? Só que, se eu fizer isso, eu vou estar somando N1 mais N2 e não vou saber qual foi o resultado que foi gerado. Certo? Porque N1 mais N2 e perdeu-se esse cálculo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que atribuir esse cálculo a uma variável. Vou atribuir esse cálculo a uma variável chamada resultado. Então, N1 mais N2, o resultado disso vai ser armazenado em quem? Na variável inteira chamada resultado. Depois disso, o que é que eu faço? Retorno quem? O resultado. E eu vou fazer a mesma coisa para todas as operações. Vou copiar exatamente a mesma coisa, só mudando o quê? O nome de cada um dos métodos. Subtrair. Não poderia ser só retorno e os valores entre aspas, por exemplo? Não, entre aspas não. Poderia ser assim. Parênteses, quer dizer? Entre parênteses, pode. Assim. Poderia também. É possível fazer assim também. Precisar essa parte aí, né? Sem precisar. Pode ser também. Dá certo também. Tá? Então, multiplicar e o dividir. Certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Para cada um dos métodos, eu abro e fecho chaves. Dentro dele eu tenho o quê? Seu corpo, a sua execução. Método subtrair. Ao invés de somar, eu vou o quê? Diminuir. Método multiplicar. Ao invés de somar, eu vou multiplicar. E o método dividir, ao invés de somar, eu vou dividir. Tá? Todos eles exatamente iguais. Beleza? Pronto. Então a gente acabou de criar o quê? A classe que vai funcionar como a nossa calculadora. Então agora precisamos criar uma classe de teste. Então eu vou criar uma classe que eu vou chamar de teste calculadora. A classe teste calculadora, deixa eu apagar isso aqui para a gente ganhar espaço na tela, vai ter um método public static void main. Ou seja, essa classe teste calculadora vai ser o quê? Uma classe executável. Tá? Lembrando, todas as classes que tiverem public static void main são classes passíveis de execução. Então, se eu quero usar o meu método, né, se eu quero testar a minha calculadora, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu tenho que criar uma variável que represente um objeto do tipo calculadora. Se eu quero testar a calculadora, eu preciso no mínimo ter o quê? Um objeto que represente a calculadora. Então eu vou ter calculadora calc igual ao quê? A new calculadora abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou criando uma variável chamada calc do tipo calculadora e dentro dela ela vai ter um novo objeto new, que é novo em inglês, da classe calculadora. Ou seja, todos os objetos criados
da classe calculadora vão seguir o quê? O mesmo padrão, o mesmo formato. Todos eles vão ter o quê? O método somar, o método subtrair, o método multiplicar e o método dividir. Se eu quero testar a soma, então eu vou declarar aqui dois valores, int n1 igual a 1, int n2 igual a 2. Certo? E vou fazer int resultado recebe calc ponto, e aí vocês vão ver o que é que vai aparecer. O que é que vai aparecer para a gente? Os métodos que a gente definiu: dividir, multiplicar, somar e subtrair. Tá? Então agora a gente pode testar o nosso objeto, ou seja, a gente pode testar a execução dele a partir da chamada aos métodos. Então se eu chamar o método somar, o que é que eu estou fazendo? Eu estou passando duas variáveis, n1 e n2. Qual é o valor dentro de n1? 1. Qual é o valor dentro de n2? 2. Significa dizer o quê? Que quando eu passo variáveis para um método, eu estou passando não a variável propriamente dita, mas sim o valor que ela contém. Certo? Entenderam isso? Isso aqui seria a mesma coisa de eu fazer o quê? 1,2. Seria exatamente a mesma coisa. A diferença aqui é que o valor não está explícito. Ele está dentro de o quê? De uma variável. Então, salte. Resultado. Soma. E aí vamos executar para ver o que é que vai acontecer. Então o resultado da soma deu exatamente o que nós esperávamos. 1 mais 2 igual a 3. Vamos testar agora outro método. Vamos testar agora o método dividir. Calc ponto. Não, subtrair. Calc ponto subtrair n1, n2. O resultado da subtração vai ser o quê? Vai ser 2, 1 menos 2 igual a menos 1. Beleza. No meu caso, no lugar de N1 e N2, eu coloquei A e B. Aí eu coloco A igual a 1. Vamos supor, A e B. Mesma coisa. Tá? Mudando. O que importa não é o nome da variável que você vai usar, e sim o quê? O valor. O que importa é o valor e o tipo dela. O nome que você vai dar para ela, pouco importa. Tá? Agora vamos fazer a multiplicação. E por fim, a divisão. Então agora, executando todos, nós teremos o seguinte. Na soma, nós teremos o quê? 3. Por quê? 1 mais 2 igual a 3. Na subtração, 1 menos 2, menos 1. 1 vezes 2, 2. 1 dividido por 2 igual a 0,5. Como o nosso número é inteiro, ele vai pegar somente o quê? A parte inteira. A parte inteira é o quê? 0. Se fosse double, certo? aparece. Se fosse double, ele iria aparecer. Exatamente. Tá? Com isso a gente termina
A